abençoa a tua igreja, Senhor. Olha as causas do teu filho, Senhor, da tua filha, Pai. Senhor, não há grilhões que possam permanecer de pé, Senhor, quando a tua igreja te louva, quando o teu povo te adora, Senhor. Senhor, as cadeias são quebradas. Quando o teu povo te adora, os demônios são afugentados, Senhor. Quando o louvor entra, Senhor, a tua mão se move em favor do teu povo, Senhor. Quando o louvor e o canto de júbilo e o brado de louvor do teu povo é escutado, as muralhas caem como foi em Jericó. Quando a adoração, Senhor, e a celebração e o cântico do teu povo sobe, Senhor, as cadeias se rompem, como foi com Paulo e Silas, e há salvação. Senhor, nós não podemos olhar, Pai, para as nossas limitações, e nem para aquilo que nos aprisiona, e nem para aquilo que nos cerca. Senhor, põe em nossos lábios o perfeito louvor e adoração, Senhor. Renova a nossa alegria, Senhor. Renova, Senhor, o cântico de louvor, como cantamos na harpa, Senhor. Coloca em nós um novo canto de louvor, um cântico que vem de um coração liberto, cântico que flui de um coração agradecido ao Senhor. Ó Senhor Jesus, que se ouça os louvores, Senhor, os cânticos de adoração e de júbilo no meio do teu povo, os alegres cânticos no meio dos libertos, Senhor. E nós somos libertos, e nós fomos transformados, e nós fomos alcançados por esta graça. Senhor, se há uma barreira esta semana, Senhor, se há, Senhor, uma muralha a ser derrubada, Senhor, se há um grilhão que precisa ser rompido, Senhor, se há uma enfermidade a ser vencida na família, Senhor, se há uma porta aberta que precisa ser, Senhor, nesta semana, Senhor, que nós não venhamos mais apenas pedir, mas que o teu povo possa te adorar, Senhor, que o teu povo possa te celebrar, Senhor, cantando como o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo devemos dar graças ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Na doença, cânticos, na enfermidade, cânticos, Senhor, na escassez, adoração, Senhor, Senhor, na dificuldade, adoração, Senhor, na tristeza, cânticos de louvor, na alegria, muito mais, Senhor, porque a tua boa mão está sobre nós. Pai, nós rogamos agora, Senhor, clamamos a ti, Senhor, abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa este teu filho, esta tua filha, Senhor, que está apresentando esta causa agora diante de ti, Senhor, uma causa, Senhor, que somente a boa mão do Senhor possa te resolver, que não há ninguém, Senhor, não há homem, não há autoridade que resolva, mas o Senhor, como diz o cântico, uma só palavra que o Senhor mandar, vai fazer a nossa vida mudar. Uma só palavra do Senhor pode transformar a realidade da nossa vida e da nossa família. Abençoa a tua igreja, Senhor. Nesta noite também a tua palavra, que será ministrada e semeada, Senhor, agora. Nós te pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo venha fluir agora nesta hora, que teu Espírito Santo venha tocar agora os nossos corações, que venha, Senhor, quebrantar a nossa alma, rompendo as muralhas, tirando, Senhor, toda a barreira da mente, toda a barreira do pensamento. Repreendemos agora toda a cilada das trevas. Realmente queremos, Pai, te pedir, Senhor, que teu Espírito Santo agora fale conosco e que nós possamos não resisti-lo com a palavra que foi lida. Senhor, queremos ouvir a voz do teu Espírito Santo, e se hoje atentamente ouvirmos a tua voz, então o Senhor certamente derramará sobre nós transformação e bênção. Assim abençoa, Senhor, o teu filho que vai ministrar a palavra e a tua igreja, Senhor, para que nós possamos recebê-la com corações abertos, com nossos ouvidos atentos, para que possamos pôr em prática a tua palavra. Assim nós oramos a ti, Senhor, e te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, amém. Os irmãos podem assentar. Pastor Jean está com a oportunidade, estará ministrando a palavra do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, como é bom
nós estarmos na presença do Senhor. Como é maravilhoso, como o Espírito Santo nos conduz diante dos louvores. E pensando ali, o Senhor trouxe na memória aquilo que produz a esperança em nossas vidas. E me lembrei, olhando para o Natan aqui sentado, eu me lembrei, se é que eu não sei se eu já falei aqui na congregação, se é que existe alguma coisa de inveja santa. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu via os meus colegas com as suas esposas, com as suas famílias, e eu ficava no canto triste, olhando. E uma vez o Natan perguntou: rapaz, tu está triste, está aí no canto, o que foi que houve? Eu disse: está faltando uma coisa, está faltando um pedaço de mim. Disse: que foi? Eu digo: minha esposa ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. E eu tinha aquela inveja santa dos irmãos que estavam com suas famílias, e eu estava sozinho. E erguei meus olhos, olhei ali para o Lande, para sua esposa, e quantas das vezes chegou aflita, pedindo: pastor, me ajude em oração, o meu esposo anda longe dos caminhos do Senhor. E nós orávamos juntos com a igreja. E hoje eu olho para o Lande, que alegria eu sinto, meu irmão, de te ver aqui na casa do Senhor. Que alegria. Contemplei a presença ali do Cabral, da Eliana, companheiros de oração, de trabalho aqui na igreja. Como Deus faz, como Deus é bom. Como eu estou alegre em te ver, meu irmão e minha irmã. Como a igreja, eu tomo aqui a pessoa da nossa presidente, missionária Rosilene, como a igreja está alegre em vê-los novamente. Que o Senhor abençoe vocês, o filho de vocês. Eu olho para o outro lado, eu vejo o Rafael ali, Paulo Rafael, que diante das lutas, das dificuldades, meu irmão, Deus é contigo, te ama. Deus tem vida para ti, meu irmão. Veja aqui o Robson. Como Deus é bom, Robson. Como Deus tem te amado. Como Deus tem te guardado e te preservado, para um dia Ele te usar e vidas sejam alcançadas através daquilo que Deus vai fazer, já está fazendo na tua vida. Eu ergo meus olhos aqui e vejo o nosso irmão Júlio, e tanto brincamos aqui quando era cabelo preto, mais jovem um pouquinho, né, Júlio? Júlio ainda está com o cabelo pretinho. Nossas idas e vindas aqui no meio da mocidade. O Caio, que já está conosco, a Juliana, o seu esposo. Meus irmãos, Deus, Ele tem promessa de vida, e Ele traz isso na nossa lembrança, irmãos. De certo que muitas das vezes, pela caminhada, pela jornada, muitas das vezes, como diz o salmista, nossos pés quer desvanecer, quer parar, mas nós devemos perseverar no Senhor. Devemos perseverar no chamado do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem para nós. Deus, Ele quer nos restaurar. Há 2 domingos eu olhei para cá, nos louvores, a Priscila se derramando em lágrimas, sendo renovada pelo Espírito Santo de Deus. Isso que é avivamento. É o arrependimento que produz a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. É isso que Deus quer, que sejamos uma igreja movida pelo seu Espírito, dirigida pelo seu Espírito, sabendo que os dias são maus, sabendo que a vinda do Senhor está próxima, e muitas das vezes estamos dispersos. Muitas das vezes nós permitimos ser assaltados em pensamentos. Estamos na igreja, estamos na casa do Senhor prestando cultos, mas o ladrão vem, o salteador vem e leva nossos pensamentos para distante, e acaba o culto, a gente sai da mesma maneira que entramos na igreja. O louvor não foi bom, os cantores do templo não foram usados,
A ministração da palavra não foi boa, porque o nosso olhar não é Cristo. O nosso olhar é para o lado exterior. Nós devemos perseverar. Nós devemos manter os nossos olhos focados em Cristo Jesus. Não adianta nós olharmos para o pastor, olhar para a missionária, olharmos para os irmãos, olhar para Cristo, porque foi Ele que Ele se deu por nós. Foi Ele que nos comprou, como disse aqui o pastor Everlan, em uma das suas pregações. Ele rasgou a cédula de dívida que havia em nós, meus irmãos. E quando nós nos deparamos nesse texto lido no capítulo de número 3 de Hebreus, do versículo 7 ao 11, nós vamos ver, irmãos, diante do próprio livro, ou da carta aos Hebreus, nós vamos ver que o autor ele não se identifica, ele não se deixa conhecer pelo seu relato. Nós não sabemos, ainda que muitos teólogos afirmam que foi Paulo, pela forma de falar, mas de fato nós não sabemos quem foi o escritor do livro aos Hebreus. Ele não se deixou ser conhecido, mas ele traz uma mensagem aqui para nós. A mensagem principal do livro é: Cristo é a perfeita revelação de Deus. Assim como Cristo é perfeita, também há o imperfeito, que é Lúcifer, que deixou entrar a rebeldia no seu coração e a desobediência. Mas Jesus, Ele é a revelação perfeita. E também o livro traz a superioridade de Deus, de Jesus. Deus é superior a tudo. Nós vamos ver no decorrer da ministração que o autor revela isso. E aí me faz lembrar de muitos estudos dados pelo pastor Eliúde, o saudoso pastor Eliúde. E uma certa vez ele brincou, numa terça-feira aqui no púlpito, ele disse assim: olha, se alguém perguntar, eu vou parafrasear o que ele falou, se alguém perguntar do que se trata a carta aos Hebreus, ou o livro de Hebreus, vocês dizem assim: olha, ele se resume na superioridade de Jesus Cristo, que Cristo é superior a tudo e a todos, louvado seja o nome do Senhor. Também a gente percebe no decorrer da leitura que essa carta, que esse livro foi escrito mediante, irmãos, a perseguição, a luta. Havia um forte arrependimento entre os judeus. Eles criam e creram em Jesus Cristo, que foi pregado e que foi falado a eles. E aí houve uma perseguição muito grande. Roma se levantou, Nero se levantou, e passaram a perseguir esses cristãos, que passaram a sair do judaísmo, migrar do judaísmo para o cristianismo. E houve uma perseguição, irmãos, tão grande, que eles chegaram a ser expulsos de suas moradas, de suas moradias, de suas habitações. Eles deixaram para trás todos os seus pertences e os seus bens, porque não poderiam levar com eles. Nero chegou e disse: expulsa todos. Feito isso, irmãos, nós vamos ver que se nós formos fazer um esboço de todo o livro de Hebreus, o que é esboço? Um desenho, um croquis. Nós vamos ver que no capítulo 1 e 2, nós vamos ver que Cristo é superior aos anjos. E já no capítulo 3 e 4, nós vamos ver que Cristo é superior a Moisés. No capítulo de 5 a 7, nós vamos ver que Cristo é superior a Arão. E no capítulo de 8 a 10, nós vamos ver que Cristo é superior ao ministério sacerdotal. Ou seja, Ele é o Filho de Deus. Foi Ele que apresentou a nós o reino de Deus. Foi Ele que trouxe a nós o reino de Deus. Ele é o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já no capítulo 3, que é o capítulo que fala
justamente de que Cristo é superior a Moisés, foi da onde nós extraímos a nossa ministração. E o tema que nós trouxemos é um chamado especial. E nós vamos discorrer na ministração e nós vamos entender que esse chamado é tão especial para mim, quanto para você, quanto para nós. O autor diz, ele declara que todos nós somos igreja, povo de Deus, povo do seu pastos e ovelhas das suas mãos. Quando ele declara que somos santos irmãos e participantes da vocação celestial. Santos, porque nós abandonamos, irmãos, aquilo que trazia, que pesava em nós uma culpa, que não havia como nós pagarmos. E logo quando há essa conversão, quando há essa transformação gerada pelo arrependimento de pecados, quando passamos a aceitar Jesus como o Senhor, reconhecemos Jesus como o Senhor e Salvador de nossas vidas. E o autor nos chama aqui também, que essa carta é bem para os nossos dias, ele nos chama de santos, ele nos chama de igreja, ele nos chama de povo de Deus, povo do seu pasto, ovelha de suas mãos, propriedade de Jesus Cristo, exclusiva do Senhor Jesus Cristo. No versículo 2 ele declara que aquele que nos elegeu, quem foi que nos elegeu? Quem foi que nos escolheu? Quem foi que nos chamou? De quem ele está falando? Do próprio Senhor, do próprio Cristo, do qual ele foi crucificado, foi morto, mas ao terceiro dia, o Pai, Deus, tirou do mundo dos mortos, e hoje, ele está na presença de Deus, à destra de Deus, ao lado de Deus, intercedendo por mim e por você, intercedendo pelo seu povo, dizendo, calma, eu sei que a vida aqui tem muitos pesares, mas eu venci. Ora, se Cristo venceu e nós estamos em Cristo, é óbvio que se nós permanecermos fiéis a Ele até o fim, nós seremos também achados como vencedores, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que nos elegeu é fiel em tudo a quem o constituiu. Deus, Jesus Cristo, foi fiel em tudo a quem, diz aqui a palavra, o constituiu. Quem? Foi fiel a Deus. Não houve erro. Não mesmo sendo ele o Filho de Deus, estando ele como um de nós aqui na terra, ele não usurpou ser Deus. Ele cumpriu todos os desígnios, todos os propósitos que o Pai, que Deus, havia dado a ele. Constituiu como apóstolo e sumo sacerdote. Irmãos, o autor em momento algum, trazendo a nós essa revelação, ele quer dizer que Moisés não foi fiel em Deus. Moisés foi fiel em Deus no seu chamado, no seu ministério, naquilo que Deus entregou nas suas mãos, ele foi fiel. Mas havia entre Moisés e Jesus uma imensa, uma grande diferença entre os dois. Mas, contudo, o autor não quis dizer que Moisés não foi fiel, foi fiel. Muito bem, irmãos, Moisés ele foi fiel, ele foi apóstolo, ele foi sumo sacerdote de Israel. Agora, olha a grandeza. E Jesus, ele é apóstolo e sumo sacerdote da nova aliança.
a gente vê que tem uma imensa diferença. O ministério terreno de Moisés com o ministério terreno de Jesus. Ele é o nosso apóstolo e sumo sacerdote. Ele é da nova aliança. Bendito seja o nome do Senhor. Já no versículo 3, irmãos, versículo 3, o autor lhe afirma a superioridade de Jesus, dizendo, porque ele quem? De quem o autor está tratando? Porque ele, e quem é esses, irmão? Quem é esse ele? Cristo Jesus. O autor está falando de Cristo Jesus. Ele é tido por digno. E aí eu peço permissão aqui da missionária, do pastor Paiva, do pastor Verlan, quando tem nem o músico ali, né? Quando aquela nossa irmã diz assim, digno é o cordeiro que foi morto, e aí fica para os cantores. Digno, irmãos, é o Senhor Jesus. Ele é tido por digno, que foi morto, de tanto maior glória de que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele a que edificou. O autor está revelando, irmãos, a superioridade de Jesus em relação a Moisés. No versículo 4, ele diz, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Tratando do ministério terreno de Moisés, que foi Deus que o deu. Ora, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Jesus é muito maior que Moisés. E eu fiquei me perguntando, mas por que o autor dessa carta, ou desse livro, ele estava falando isso para os ouvintes daquela época? Será que as pessoas, os judeus, estavam rejeitando o sacrifício de Jesus? E colocando Moisés como o verdadeiro sacrifício, ou daquela época, ou aquele que iria salvar o povo judeu da ira vindoura do Senhor? Não. Ou sim? Será que eles não estavam confusos? Ou será que porque eles já haviam aceitado o cristianismo, a mensagem da cruz, e queriam retroceder, queriam voltar atrás, queriam deixar o cristianismo para voltar novamente para o judaísmo? Também. Muitas das vezes, irmãos, nós testemunhamos alguém que esteve entre nós, que confessou, que provou do sobrenatural, e acabou que pela jornada, pela caminhada, pelo cansaço, abandonou os caminhos. A igreja na época estava enfrentando isso, irmãos. Eles estavam querendo abandonar, e o autor chega com essa carta de exortação, com esse livro de exortação, dando essa mensagem de exortação, para que o povo permanecesse firme na presença do Senhor. Ora, meus irmãos, olha o que diz o apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos Romanos, capítulo 11, 36, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, nós conseguimos ver, irmãos, que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele não precisa de nenhum complemento. Ele é o suficiente para que eu e você, para que nós sejamos justificados diante de Deus. Ele é suficiente para que o teu nome, o meu nome, o nosso nome, estejam escritos no livro da vida. Não precisa de complemento. Não precisa criarmos em nós uma expectativa ou alguma coisa de que nós precisamos fazer algo. O preço já foi pago.
A dívida, a cédula de dívida que havia em nós foi rasgada ali na cruz do Calvário. Versículo 5, o autor chama a atenção quanto à fidelidade de Moisés em todo o seu ministério como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Ou seja, o que aconteceu através do ministério de Moisés e dos outros, apontavam para o sacrifício de Jesus, apontavam para a mensagem da cruz, louvado seja o nome do Senhor. A mensagem da cruz, ou a cruz do Calvário que viria a acontecer, então apontava, o ministério de Moisés apontava para a cruz que viria no tempo de Deus. A intenção do autor aqui não é diminuir ou ridicularizar o ministério de Moisés, não é, mas é chamar a atenção do povo. Irmãos, quantas das vezes Deus tem usado alguém para nós? Quantas vezes Deus tem usado os pregadores? Quantas vezes Deus tem chamado a nossa atenção de que nós devemos permanecer fiel diante dEle, que nós devemos nos mantermos fiéis ao Senhor. Então o autor está chamando a atenção dos novos irmãos, que Cristo Jesus era o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, tanto esperado, que vai conduzir o povo a um reino eterno, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que de que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Quantas das vezes é preciso nós darmos uma parada nos nossos afazeres e chegarmos nos nossos irmãos e dizer: irmão, vem cá, da forma que estás caminhando, Jesus não está se agradando. É preciso retornar, é preciso retroceder, é preciso nós voltarmos para o caminho, para a linha. Quantas das vezes, irmãos, nós nos achamos assim? E quantas das vezes nós recebemos algumas respostas dizendo: a salvação é individual. É preciso que nós venhamos dar os nossos ouvidos a esses conselhos. É preciso nós vermos que o Senhor se importa com nós, que os nossos irmãos que assim faz, se importa conosco, louvado seja o nome do Senhor. Ele quem o Senhor, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, glória a Deus. E no capítulo 3, no versículo 7, que é aonde nós extraímos a nossa mensagem, aonde nós tiramos o nosso tema, que o tema é o chamado, um chamado especial. Ele diz assim no versículo 7: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Há quanto tempo nós não temos percebido o Espírito de Deus falar conosco? Há quantos dias nós não temos ouvido Deus falar conosco? Quando você e eu lemos a palavra do Senhor, é Deus falando conosco. Há quanto tempo nós não percebemos de que Deus está falando conosco? Há quanto tempo? Muitas das vezes, eu até pergunto aqui para nós: será que nós conseguimos ou conseguiremos reconhecer a voz do Senhor? Será que nós conseguimos identificar a voz do Senhor? Será que você e eu conseguimos identificar? Olha o que aconteceu, irmãos, com um sacerdote. Livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo de 1 a 14, Deus chama Samuel por 3 vezes. Samuel, é a voz de Deus. E ele vai e responde, pensando que era o sacerdote ali: eis-me aqui, Senhor.
E ele disse, não te chamei não, cara, volta lá para o teu aconchego, para a tua cama, para a tua rede, vai dormir aí, porque não foi eu que te chamei não. E novamente, Samuel não conseguia discernir que aquela voz era a voz do Senhor. E eu me perguntava, meditando nessa palavra, nem Samuel, por ser uma criança, e nem o sacerdote que tinha experiência com Deus não conseguiu identificar a voz do Senhor. E quantas das vezes Deus tem falado conosco que nós não conseguimos identificar a voz do Senhor? Quando foi na terceira vez, o sacerdote disse, acendeu a luz e matei a charada. Samuel, meu filho, volta. Quando tu ouvires novamente alguém te chamar, tu diz assim, Senhor, eis-me aqui. Fala que eu te ouço. Fala que eu te escuto. E aí foi. Muitas das vezes nós não estamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Quando ele diz bem assim, olha, o que você fez foi errado. Te arrepende, pede perdão, conserta. E volta de novo para a estrada, volta de novo para o caminho. Que hoje nós possamos pedir do Senhor ouvidos aguçados. Que hoje eu e você possamos pedir do Senhor ouvidos aguçados para ouvir a voz do Senhor. Um ouvido apurado, um ouvido fino, que ouve quando Deus está falando, quando o Espírito do Senhor está se relacionando contigo, quando o Senhor está te advertindo, quando o Senhor está deliberando, ou liberando, melhor dizendo, bênçãos para a tua vida, quando o Senhor esteja nos exortando. Peça isso do Senhor. Senhor, eu quero ouvidos aguçados, não para aquilo que não produz esperança, não para aquilo que produz morte espiritual, não, mas um ouvido aguçado para ouvir a voz do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Sabe quando você e eu, quando nós fazemos alguma coisa, e que de repente vem aquela voz suave no nosso coração, o que você fez não está certo. E logo aquilo forma em nós um coração arrependido, forma em nós uma emoção, algo gostoso, de que nós temos que nos arrepender, e de repente, logo em seguida, nós nos prostramos e dizemos, Senhor, eu me arrependo porque eu errei, eu me arrependo porque pequei, Senhor. Sabe o que é isso? É a voz do Espírito Santo no teu coração. Mas muitas das vezes nós ouvimos essa voz, e qual é a nossa postura? Não, isso é coisa da minha cabeça. No versículo 8 ele diz, não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto. Eu compartilhava com o nosso professor hoje na escola dominical, o pastor Paiva, da nossa classe. Eu sou auxiliar do pastor Paiva. E ele falava justamente de coração. E na nossa classe eu disse justamente, a palavra coração, irmãos, não é no sentido de um membro que fica ou à direita, ou no centro aqui do nosso, tórax, né? Nosso tórax. Kézia, me ajuda. Não, o coração aqui é a nossa alma. É onde estão os nossos sentimentos. Não endureça o vosso coração, não seja duro de alma não, irmãos. Quando nós ouvirmos a voz do Senhor, nos arrependamos ou damos a Ele ao que é devido, que é a atenção da nossa parte. E ele cita aqui o povo, lá no livro de Êxodo, como na provação no dia da tentação no deserto. Êxodo 15, 22. Após o povo marchar em 3 dias, caminhando, saiu do Egito, abriu-se o mar vermelho. Logo ali já começou, né, irmãos? Mas nós estamos falando do deserto. Mas vale a pena nós ressaltarmos. Quando o povo chegou diante do mar e viram que Faraó vinha atrás com seus cavaleiros, com seus cavalos, com seu exército, e disse, e agora, Moisés, o que será de nós? Já começou a murmuração naquele momento.
Mas o Senhor usou Moisés e o mar se rompeu, se abriu. Ocorreu 2 muros de arrimos. Eu não sei se alguém conhece muro de arrimo. Muro de arrimo é algo que contém alguma coisa, mas nunca eu ouvi falar de muro de arrimo de água, a não ser na palavra do Senhor. Aquela coisa alta rompeu-se ali, dividiu-se e o povo passou. 3 dias caminhando no deserto. Eles chegaram numa cidade e viram, tinha água naquela cidade, mas a água não era potável, a água era amarga, que por isso foi chamado de mar aquela localidade. Moisés, e aí Moisés, nos tiraste, nos trouxeste para cá, para morrermos aqui no deserto. E lá Moisés, ouvindo a murmuração do povo, foi, tocou naquela água, conforme a ordenança de Deus, e a água tornou-se potável. Mais adiante, caminhando pelo deserto, sentiram fome, mesmo sendo alimentado pelo maná que Deus dera ao povo. Mas eles queriam comer carne. Foram até Moisés, Deus deu carne ao povo. E mais na frente, irmãos, nós vamos ver que faltou água, definitivamente, no capítulo 17 de Êxodo. Moisés, tu nos trouxeste para cá. O pensamento deles era tão assim, sabe, irmãos, tão fértil, que eles diziam bem assim: poxa, lá no Egito nós tínhamos salada, trazendo para os nossos dias, nós tínhamos picanha, tínhamos contrafilé, tínhamos filé, tínhamos tudo isso. Tínhamos carneiro guisado, assado, de todas as formas, e tu nos traz para cá, para que nós venhamos morrer de fome e de sede. Eles murmuravam contra Moisés, mas na verdade era contra o próprio Deus, porque Deus é que estava dirigindo aquele povo. Quando era noite, fazia um frio abaixo de 0 no deserto, o que Deus fazia? Coluna de fogo para aquecer o povo. Durante o dia, era um aquecimento, um calor de 40, 50, 60, não sei quantos graus no deserto, que é muito quente. E Deus colocava nuvem para que o povo pudesse caminhar. Mesmo assim, irmãos, o povo murmurou. Muitas das vezes eu e você estamos sendo abençoados, estamos sendo dirigidos por Deus, estamos sendo cuidados por Deus, mas murmuramos. Quantas das vezes somos ingratos, irmãos? Quantas das vezes nós deixamos a desejar com a nossa fidelidade ao Senhor? Não importa, irmãos, se nós estamos chorando como foi cantado, não importa se nós estamos doentes, enfermos, não importa se o carro foi perdido, como o pastor deu ali o exemplo na nossa classe, não importa que está faltando o alimento, não importa, confie no Senhor, confiamos em Deus, meus irmãos, ainda que a figueira não floresça, a tua vide não deu fruto, o produto da oliveira minta, os campos, irmãos, não produzam mantimentos, todavia, eu confiarei no Senhor. Não importa o que nós estejamos passando, o momento que nós estamos vivendo, o que importa é que a nossa confiança esteja no Senhor, no Deus dos exército, no general dos exércitos, no rei dos reis, louvado seja o nome do Senhor. Não importa o que nós estejamos passando, mas aprendamos a confiar no Senhor, porque Deus transformou a água amarga em água doce. Deus vai transformar nossas vidas. O pastor Everlan aqui lançou uma palavra profética de que se nós tivéssemos alguma coisa, ou tenhamos alguma coisa para ser resolvido na semana, durante a semana, no decorrer da semana, seja em qualquer área, Deus vai te dar aquilo que tu precisa. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós temos que aprendermos a confiar no Senhor. Era um povo de dura serviço. Eu procurei aqui, o pastor Everlan, lembrar de uma frase que o Senhor pregou e sempre tem falado para nós. Às vezes, quando o Senhor está ministrando, o Senhor fala uma palavra que as mulheres já têm como se tivesse um coração de dura serviço, mas o Senhor usou uma outra palavra que achei tão interessante, mas não consegui lembrar. Ô mulher, não sei o que, não sei o que. Ô mulher dura de governo, ô povo duro de governo. Não era Moisés, irmãos, era aquele a quem Deus escolheu, mas era Deus que estava na frente. Deus providenciava
tudo que aquele povo queria. Deus deu a ele aquilo que eles pediam, mas o povo era duro, irmãos. O povo duro de governo. Mas aqui eu faço uma pergunta. É diferente hoje? A missionária fez bem assim, ó, a missionária Francisca. Eu faço bem assim, ó. Não é diferente. Sabe por quê? Porque falta fé. Nós precisamos ter fé, nós precisamos crer, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E eles tentaram o Senhor, porque que nos fizeste subir do Egito para matares de sede a nós, a nossos filhos e ao nosso gado. Logo o povo tentou o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós. Quantas das vezes eu e você pensamos: mas será que Deus está ouvindo a nossa oração? Será que Deus está se compadecendo de nós nas nossas lutas? Quando Deus está em silêncio, é sinal que Ele está trabalhando. Deus trabalha em prol, irmãos, da tua, da minha e da nossa causa. Porém, o tempo da resposta é o tempo do Senhor. Que possamos nós aprendermos a confiarmos, irmãos. Você já deixou de confiar no Senhor devido à circunstância da vida? É uma pergunta que eu faço para nós. Eu respondo, por um momento, sim. Senhor, será que eu estou invisível diante da tua presença? Será que o Senhor não ouve o meu clamor? Será que o dom de falar em língua só é para a missionária Rosilene, não é para mim também não, Senhor? Eu já fiz isso, irmãos. Mas de toda certeza, ou com certeza, Deus, Ele ouve as nossas orações, Ele ouve os nossos pedidos. No versículo 10 diz: por isso me indignei contra esta geração, e disse: esses sempre erram no seu coração, na sua alma. Sempre nós erramos porque a nossa alma está cheia, mas não da presença de Deus, irmãos. É preciso que a nossa alma esteja cheia da presença de Deus. É preciso que nós venhamos nos quebrantarmos diante do Senhor. É preciso que nós aprendamos, irmãos, a confiar no Senhor. Não conhecer os meus caminhos. E aqui eu quero elogiar a nossa igreja, na pessoa da missionária, que é a nossa presidente, pela nossa escola de novos convertidos. Parabéns, missionária. Uma certa vez, uma das viagens com o pastor Lídio, não seria bom nós voltarmos com a escola de novo convertido? Só que nós estávamos naquele processo da lição, do curso de teologia básico, e não podia se romper, né? E disse: não, a gente tem que continuar, porque tem que dar continuidade, tem que dar sequência nesse estudo. Parabéns, irmãos. Hoje eu estive lá, saudei os irmãos que estavam ali, disse que eu estava muito feliz, alegre com a presença deles. Que o pastor Verlan, ele é superior a nós, tá, irmãos? Ele é o vice-presidente, é o pastor da igreja. Mas nós estávamos ali em submissão, representando a liderança da nossa igreja. E eu achava bonito quando o pastor Rômulo chegou com a gente, uma certa vez, supervisor do setor oeste, ele disse bem assim: olha, o pastor Lídio disse que a partir de hoje, qualquer dirigente de congregação da área do setor oeste, estiver em qualquer outra área, e for pregar, ou for ter uma saudação, diga: eu estou aqui representando a nossa liderança, eu estou representando aqui o presidente de nosso ministério, louvado seja o nome do Senhor. Não sei se com a missionária a gente pode, né? Mas com o Verlan, quando ele manda, eu digo: olha, estou aqui representando o pastor da igreja, o vice-presidente. Estou nem vendo. Com a missionária está dizendo que pode. Olha, nós estamos aqui representando a liderança, a presidência da nossa igreja, como pastor e como membro da igreja. Queridos, como é bom, irmãos. Por isso me indignei, porque não conheceram os meus caminhos. E aqui tem todo um aparato e uma preparação para conduzir os novos convertidos no caminho que o Senhor tem nos chamado.
Ora, no versículo 11, caminhando para o final, diz assim: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Há uma sentença para aqueles que não obedecem à palavra do Senhor. Assim como houve uma sentença para o povo de Israel, não entraram, até Moisés não entrou na terra prometida, por conta desse episódio que aconteceu em Êxodo capítulo 17, onde ele bateu com ira na rocha, e em seguida a rocha brotou água para aquele povo rebelde. Irmãos, tem sentença e sentença de morte para aqueles que não creiam na palavra do Senhor, para aqueles que não levam a sério de que a ira de Deus virá um dia sobre a terra. E conclui dizendo: por isso há um chamado especial para mim, para você, para todos nós. E que chamado especial é este? Jesus nos chama para vivermos uma vida eterna, uma vida de gozo, uma vida de alegria, uma vida que não haverá dor, não haverá choro, uma vida que nunca se acabará. Aleluias. E esse convite é para você, esse convite é para mim, esse é convite para nós. Eu peço que a igreja se levante, que nós vamos concluir. Há um chamado especial, mas muitas das vezes os nossos ouvidos não estão aguçados, não estão afinados para ouvir a voz do Senhor. Ei, o Senhor está falando contigo, está falando comigo, o Senhor está falando com nós. Ele tem feito um chamado especial. Persevere na presença do Senhor, ainda que tenhamos nós uma semana cheia, ainda que tenhamos nós uma semana de exame, uma enfermidade, ainda que nós fomos diagnosticados por alguma coisa que diante dos homens não há cura. Deus vai contigo, Deus está contigo, Deus há de fazer aquilo que apraz ao coração dEle. E tenha certeza, irmãos, que Deus sempre tem o melhor para você e para mim, sempre. Se tão somente ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Não resista. Está afastado do caminho do Senhor? O momento é hoje, o tempo é hoje. Quer se reconciliar com o Senhor? O momento é agora. Nunca entregou sua vida para Jesus, nunca confessou Jesus como seu Senhor? O momento é hoje. E aqui, pastor Everlan, novamente eu trago à nossa memória uma mensagem que eu deixei aqui há muito tempo atrás. E eu insisto, irmãos, muitas das vezes missionários estão tão distantes do Senhor, o nosso coração está tão endurecido, pastor Velão, que nós não sentimos mais nem a presença do Senhor. Quando sai da igreja, eu não estou dizendo que acontece aqui, tá, irmãos? Não me entendo de uma forma errada, mas muitas das vezes a gente sai da igreja e diz: o louvor não foi bom, a palavra não foi boa. E Jesus está salvando, Jesus está libertando, Jesus está dizendo: ei, arrependam-se de seus maus caminhos. Igreja, se prostra diante de mim, se coloca diante de mim, igreja. Deus tem preparado um povo para levar consigo, através de Cristo. Jesus é uma promessa, não é o pastor que está aqui falando algo emocional, não, é a palavra de Deus que fala, que Ele vai voltar, e que Ele vem nos buscar, e hoje é o dia que o Senhor tem dado a nós, tem feito a nós um convite especial. Se não está conseguindo ouvir mais a voz de Deus, vem aqui, confesse: Senhor, eu não consigo mais ouvir a Tua voz, eu não consigo mais perceber a presença do Teu Espírito, eu não consigo mais ver na pregação algo que venha de encontro à minha pessoa para produzir arrependimento, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quantas das vezes nós estamos fugindo do trajeto em pensamento, mas o Senhor nesta noite, Ele está aqui. Eu tenho propriedade, qualquer pastor aqui, qualquer irmão tem propriedade de falar isso. Deus está aqui. 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome. Nós não estamos falando aqui da vida do pastor Jean, nós não estamos aqui falando da vida do pastor Paiva, nós estamos falando do propósito de vida que Deus tem para nós.
Esse é o momento. Está aqui só por estar, está aqui porque eu tenho que estar, porque se eu não for o pastor vai ligar, a missionária vai ligar no TV, no culto. Este é o momento. É para essas pessoas que o Senhor tem esse convite especial. Não somente para esses, mas para aqueles também que ainda estão afastados, que ainda não se renderam aos pés do Senhor. Venha aqui e confesse. Aquele que confessa o Senhor diante dos homens, Jesus o confessará também diante do Pai. Esse é o momento, essa é a oportunidade. Está frio, não saiu mais do inverno não, esse é o momento. Deus, o Espírito Santo, quer fazer morada em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre o teu, que Ele te dê muita paz. Mas esse é o momento, ainda há tempo. Vou convidar aqui o pastor da igreja, o pastor Velan, para concluir com essa oração. Enquanto isso, qualquer um de nós, irmãos, que estamos assim, eu sou crente há muito tempo, eu já aceitei Jesus, mas está frio, é o momento. Volte a sentir a presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nesta noite, queremos pedir a Tua graça, Teu Espírito Santo, sobre Teu povo, sobre todas as nossas vidas. Senhor, Tu conheces e sondas e conheces os nossos corações. Tu sabes os nossos caminhos, ó Deus. E nesta noite nós queremos Te pedir, Pai, que tão somente os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração, estejam abertos, Pai, para ouvir a Tua voz que nos dirige. Senhor, na caminhada do deserto, aqui esse texto faz referência. O Senhor manifestava a Tua presença cotidianamente, todos os dias, mostrando o Teu cuidado ao derramar o maná dos céus. Mas também na caminhada, o Senhor, de tempos em tempos, operava milagres. O Senhor operava prodígios, para mostrar que o Senhor age em nossas vidas, tanto no dia a dia, quanto operando prodígios e milagres, Senhor. Tu és Deus do natural, Tu és o Deus que faz o normal, mas Tu és o Deus sobrenatural, e Tu és o Deus que faz o extraordinário. Tu faz as coisas que nós nem pensamos, que nós nem imaginamos. Por isso, nesta noite, nós queremos Te pedir que este Espírito Santo, que faz coisas ordinárias, comuns, do dia a dia, ao mesmo tempo que faz milagres, prodígios e maravilhas, que este Espírito Santo fale ao nosso coração e ao coração da Tua igreja, ao coração do Teu povo. Assim nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.